Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 119, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz: Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Percebemos que algumas pessoas que estão operando no reino de Deus, evidentemente com sentimentos facciosos, com sentimento de mercenarismo, evidentemente com pensamentos de lucratividade, não tendo como foco as almas, não tendo misericórdia da vida humana, mas pessoas que estão preocupadas nos seus próprios interesses, no seu próprio estômago, em fazer do ministério um corredor de influência ou preparar a sua cama para que possa ter, de alguma maneira, vantagens. Então, essas pessoas, se não se arrependerem, elas serão condenadas, né? Aqui o apóstolo Paulo deixa essa exortação muito severa, que sofrerão penalidade de eterna destruição. É uma parte introdutória. Estamos falando sobre o tema de Batalha Espiritual 3, trazendo uma abordagem de armadura de Deus. E continuando o que estávamos ministrando na aula anterior, tomamos a partir de Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem. Aquilo que acontece na nossa vida, ainda que não estejamos entendendo por que acontece, qual a circunstância, se realmente o nosso coração está em Deus, em sinceridade, em santidade, Deus está nos preparando para a vitória, para o bem. Estamos falando sobre a peça da armadura chamada couraça da justiça, né? Então, dando continuidade à aula anterior. Entendemos, amados, que está tudo cooperando ao teu favor. Então não se desespere, não se desanime. O diabo, ele ataca nossos bens, ele ataca as pessoas que nós amamos, a nossa segurança, a nossa saúde, e ataca tudo quanto temos. Essa é uma realidade. E tanto maior será o resultado positivo, quanto maior for o valor que dermos ao que está nessa terra, ao que está nesse mundo. Então, se o nosso coração não estiver nas coisas desse mundo, então nós não seremos abalados com isso, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele sempre nos conduz em vitória a despeito da situação. A pergunta é: o que é perda para você? Se você considera que perdeu alguma coisa, é porque o seu coração está ligado nas coisas desse mundo. Porque aqueles que estão em Cristo não perdem absolutamente nada, né? Qual que é a conclusão lógica, portanto? Quanto menos valor dermos ao mundo e ao que nele está, menos poder o diabo tem sobre nós, né? Então a couraça, ela protege o nosso coração, ela protege a nossa alma, o nosso espírito, né? Protege do medo, da dúvida, de maneira que nós não ficamos ansiosos, não ficamos preocupados, não ficamos desequilibrados, porque
esta couraça, que é o sangue de Jesus que está nos revestindo, não nos afeta os dardos inflamados do maligno, porque nós estamos imunes, né, a essa ação de Satanás e de seus demônios. De maneira que sem essa couraça da justiça, que é o próprio Jesus, que é o próprio sangue de Jesus, nós somos assaltados pelo medo, somos assaltados pelo pânico, pelo pavor. Então, quem não está trajado com essa couraça não tem descanso, não tem paz. Não está em comunhão com Deus, está vivendo uma vida reclamando, murmurando, porque as coisas não acontecem segundo a sua vontade, dizendo que a luta é grande, dizendo que a aflição é muito grande, que está sempre buscando alguém para lhe ajudar, para aliviar o seu fardo, e na verdade a pessoa está com sentimentos de idolatria, de avareza, querendo coisas que Deus, para aquele momento, para esse tempo, não tem liberado, né? De modo que as mínimas coisas são capazes de fazê-lo desistir de continuar caminhando com Deus. Então, quando a pessoa desiste, quando ela fraqueja na fé, é porque ela está desanimada, porque os seus sonhos, os seus projetos, a bênção não aparecem, né? E aí ela não está contente que Deus está presente na vida dela. Ela quer coisas, ela quer títulos, ela quer conquistas. Queremos falar um pouco sobre as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Um outro elemento da armadura de Deus. No versículo 15 de Efésios 6 fala da preparação dos pés para o conflito espiritual. Entendemos que o soldado moderno, assim como os guerreiros da antiguidade, precisa prestar bastante atenção nos seus pés. Às vezes o inimigo da antiguidade colocava obstáculos perigosos no caminho dos soldados que estavam avançando. Isto é bem parecido com os campos minados que nós temos hoje, né? Doenças também podem danificar os pés de um soldado que não tem os seus pés protegidos. A ideia de ter o Evangelho da Paz como calçado, essa ideia sugere que precisamos, para poder avançar no território de Satanás, precisamos da mensagem da graça, a qual é tão essencial para ganharmos almas para Cristo, e este Evangelho precisamos estar revestidos nele. Satanás tem colocado muitos obstáculos no caminho, né, da pregação do Evangelho. Então aqueles que trabalham na seara do Senhor, aqueles que pregam o Evangelho, eles têm encontrado muitos obstáculos pelo caminho.